O Palmeiras de Abel Ferreira segue crescendo no momento que mais interessa. O Palmeiras vence o Cerro Porteño, fora de casa, chega a 100%, né? Continua com 100% de aproveitamento, 12 pontos em 4 jogos. Provavelmente vai ser a melhor campanha da Libertadores, e aí já é um baita de um passo, né, Flávio? Tem um dos melhores elencos da América do Sul. Tem um treinador que está ali há 5 anos, que conhece esse time como ninguém. E, além disso, pode ter a vantagem ainda de jogar sempre os segundos jogos em casa, se tudo continuar como está. Palmeiras já desponta como favorito. E outra, Flávio, está crescendo muito realmente, inclusive o futebol dentro de campo, na sua opinião? Pilhado, o Palmeiras fez um planejamento, ele estava fazendo a troca do elenco, né, renovando o elenco, mudando jogadores, praticamente abdicou do Campeonato Paulista e foi um acerto, mesmo assim ainda foi vice-campeão, e agora a coisa está começando a fluir, o time está começando a andar. Ontem o Vitor Roque perdeu um gol impressionante, mas fez mais um golzinho, tal coisa andou. O que eu estava olhando é que com esse vacilo do Flamengo, você pode antecipar para uma oitava de final, para uma quarta de final, um encontro que a gente imaginaria, se não houvesse o cruzamento antes, seria o mais natural da final da Libertadores. Os dois favoritos, Palmeiras e Flamengo, teoricamente, se eles não se cruzassem, eles deveriam chegar com naturalidade de lá. Quando teve o sorteio, a gente falava aqui, eu dizia, Palmeiras tem tudo para ser 100%, o Flamengo também. O Flamengo se enroscou, então, de repente, você pode ter uma precipitação de um encontro entre eles. O Palmeiras está muito bem, o Palmeiras está muito sossegado. E com essa tranquilidade, né, ele vai tendo tudo a seu favor. Quando o Flamengo começa a ter, vou dizer crise que é exagero, mas já começa a ser contestado. Quando você não tem uma segunda força no Campeonato Brasileiro que possa, não apareceu a terceira força, digamos assim. O Palmeiras vai na dele sossegado, bem tranquilo. Acho que o momento do Palmeiras é um momento realmente que tem que ser muito comemorado pelo torcedor. A única coisa é esse negócio dele decidir em casa. Não tem sido uma coisa muito boa para o Palmeiras decidir em casa. Mas ele tem que fazer o melhor que ele pode para poder fazer a pontuação máxima e depois ver o que acontece e tentar resolver essa história de jogar em casa. Mas é um Palmeiras, né, Vamp, que cresce no momento certo. É aquilo que a gente está falando. O que a torcida do Flamengo já começa a ter medo de cair no momento tão importante, no Palmeiras é o contrário. Você acha que foi planejado crescer nesse momento ou não? Ou foi natural, aconteceu, pode ter sido estrela, inclusive, do Abel Ferreira? Porque, como a gente estava falando do Flamengo numa queda no momento mais importante, o Palmeiras tem uma ascensão até meteórica, né, Mauro? Líder do Brasileiro, 100% de aproveitamento na Libertadores. Claro que isso não é planejado. Eu vou planejar que eu vou perder a final paulista para o Corinthians para começar a ganhar depois. Não existe. As coisas simplesmente acontecem. A tentativa é sempre vencer e fazer o melhor. Eu entendo o seguinte, o Palmeiras, na Libertadores, na fase de grupos, ele tem sido impecável. Ele se mobiliza, ele é competitivo. Se a chave é mais fácil ou mais difícil, pouco importa. E ganha seus jogos, compete sempre. O Palmeiras tem uma característica que falta ao Flamengo, que eu citei há pouco, se a gente for fazer uma comparação entre os dois. Mas a competição não se resume à fase de grupos. O Flávio lembrou aqui. Ele já está em outra fase. O problema vem depois. Essas eliminações constantes. Esse será o desafio do Palmeiras. Passar por essa fase, a gente sabe o que vai passar. Quem fica fazendo conta para se classificar é o Flamengo, não é o Palmeiras. Mas lá na frente, o Palmeiras tem que superar essa dificuldade que tem enfrentado nos últimos anos. Então, acho que o grande desafio ele vem adiante, não é agora. Isso não me surpreende a ninguém. O Palmeiras fazer uma boa campanha, porque é um time que, mesmo se jogar bem, ele compete. Domingo, não jogou bem contra o Vasco. Não jogou bem. E ganhou o jogo. O Vasco, domingo, estava vestido de Papai Noel. Né, levou o jogo para outra cidade, 2 torcidas, campo neutro, tirou 2 jogadores importantes do jogo, pensando no Puerto Cabello, né, tomou de 4-1 e ainda deu o gol para o Palmeiras, uma falha grave do Hugo Moura, que pesa a pressão alta do Palmeiras, foi uma saída de bola de frente para o campo adversário, enfim, não fez um bom jogo, mas venceu. Então o Palmeiras, mesmo quando não joga bem, ele busca a vitória. Essa é uma grande qualidade. Mas o time vai precisar, evidentemente, se aprimorar. O Vitor Roque não pode perder um gol como aquele. O jogador de 25 milhões de euros não pode perder um gol como aquele. Ele vai sempre ser, por exemplo, por mim, vai ser questionado como um jogador de 25 milhões de dólares.
de euros. É normal. Ele não custou a Mariola um pastel. O jogador caro, aquele gol que ele perdeu foi um absurdo. O gol, depois ele marcou, não fez falta. Ainda bem pro Palmeiras que não fez falta, mas num jogo que tá 0-0, um jogo mais difícil, ele não pode perder uma chance daquela. De jeito nenhum. Isso é algo que não pode passar em branco. Como o menino lá do São Paulo, que perdeu o gol contra Foi fazer de peito. Contra o Aliança agora. Foi fazer de peito. Não dá para ignorar. Mas venceu o jogo. Tá bom, e se o Aliança empata o jogo e vira o jogo? A gente ia falar daquele gol. Foi uma tentativa de fazer um gol de peito. Foi um negócio meio sem sentido, né? Ele foi um pouco presunçoso ali. Então eu entendo que o Palmeiras competir nessa fase não me surpreende. Acho normal. O brasileiro está no começo, então a liderança estava com o Palmeiras, está com o Flamengo, agora está com o Palmeiras, semana que vem pode estar com o Bragantino. Acho que ainda é muito cedo para tirar muitas conclusões sobre o Campeonato Brasileiro. A invencibilidade fora de casa é algo marcante, de fato, mas acho que ainda é um time buscando o seu melhor futebol. Ainda não chegou nesse nível. Eu acho que essa análise muito de viés de alta do Palmeiras é muito resultadista, de olhar só a tabela. Tem que olhar a tabela e o campo. O time pode produzir mais, eu acho que vai produzir mais. E o grande desafio vem à frente. Essa fase de grupos para o Palmeiras, você pode ter, já começou a Libertadores, já põe lá classificado. Não vai ser eliminado, não vai fazer conta. Isso quem faz é o Flamengo. Esse papelão cabe ao Flamengo, não ao Palmeiras. Lá na frente aí já é outra história, vamos ver como é que vai ser. Líder isolado do grupo G, com 12 pontos, já está garantido nas oitavas de final e vai em busca, como eu falei, da melhor campanha, né, para a classificação geral. Nesse momento, a segunda melhor campanha, depois do Palmeiras, é do São Paulo, com só 2 pontos perdidos e ridículos, inclusive, né? Que o São Paulo vencia por 2-0 o Alianza Lima do Peru no Morumbi e cedeu um empate. É o único clube, o Palmeiras, que venceu todas as partidas nessa Libertadores. Registrou a melhor campanha da fase de grupos 5 vezes nas últimas 7 edições da Libertadores. Ou seja, é um Palmeiras muito regular nessa competição, vai me lembrando. Ganhou 2 títulos também recentes de Libertadores. E o Palmeiras vem sendo nos últimos anos aí futebol brasileiro, né? Protagonista em Libertadores. O Atlético Mineiro conquista, o Botafogo é o atual campeão e o Flamengo e o Palmeiras ali. Você pega a temporada 2024, o Palmeiras conquista só o Campeonato Paulista e não fatura nada. O Flamengo ainda abocanha a Copa do Brasil. O Botafogo pega o Brasileiro e a Libertadores, né? Você pega a região Sudeste na temporada 2025. Você tem 3 clubes representando a região Sudeste. 2 em São Paulo, que é o Palmeiras e o São Paulo, um no Rio, e 3, né, que é o Botafogo. Vai lá para o Nordeste, tem o Fortaleza e o Bahia. E na região Sul você tem o Internacional. O Palmeiras vai ser muito cobrado, o Palmeiras gastou muito, investiu muito, dentro da janela do ano aí, naquela janela que se abre, está entre as 5 equipes do mundo que mais, no mundo, que mais gastaram em contratações. Só você ver, aí com o Vitor Roque, 25 milhões de euros, o Paulinho, 20 milhões. E ontem o Palmeiras parecia que tudo muito fácil, fez o resultado, né? Teve seus momentos ali de sufoco também, teve um momento que já podia ter matado também com o Vitor Roque. O Vitor Roque pede um gol, se ele não faz aquele gol no finalzinho, ia ser muito ruim para ele dentro do Palmeiras, para tudo, porque um jogador de 25 milhões de euros com outro, que acabou de ser vendido por mais de 40 do lado, ele podia ter dado passe pro Estevão, tentado driblar o goleiro, finaliza mal pra caramba, ele mesmo rouba a bola do zagueiro, do volante lá do Cerro Porteño, né? Mas é um Palmeiras que vem muito forte na temporada, né? Recuperando seus jogadores, recuperando o Paulinho, né? O Rafael Veiga já voltou ontem, entrou no jogo. Você tem um treinador que pediu que quando vai lá e pede essas contratações, é tudo com aval do Abel para a diretoria contratar. Gastou bastante, né? Tem uma temporada aí que você vai olhar assim, pô, o Botafogo é o atual campeão. O Botafogo quase patina. Fez o gol aos 48 do segundo tempo, agora tem 2 jogos em casa. O Internacional, que parece vir forte, tem um jogo difícil hoje. Não é porque eu boto assim, Tico, tirando o River Plate, pela tradição do futebol nordestino,
o Racing ali, que faz jogo duro, mesmo os argentinos fazem jogo duro. Acho que os rivais são os times locais aqui do país mesmo. A rivalidade local do país, fora de estado. Então, quer dizer assim, o Palmeiras, ele pode bater como, no geral, primeiro, só que o Flávio, nós lembramos que o Palmeiras sempre é eliminado em casa, não é fora. Até quando o Palmeiras foi campeão, ele flertou com a eliminação contra o River. Eu lembro bem desse jogo porque o Vasco chamou para ver um lance e acabou achando outro, que deu o gol irregular. Né? Mas vem aí melhorando, o Vitor Roque tem que melhorar, o Paulinho está cada dia melhor, entrou bem ontem de novo, né? Tá ganhando consistência. O Lucas Evangelista também foi muito ligeiro no lance de falta, não ficou se enrolando no chão, bateu rápido e o Estevão fez o gol, vai perder o Estevão depois do Mundial. Né? Mas é um Palmeiras forte. Palmeiras forte que vai ser cobrado, porque a temporada de 2024, de título, com todos os investimentos, só foi com o mais estadual. E tá todo mundo de olho no que o Palmeiras gastou para a temporada, só que ali tem concorrentes à altura, né? Eu acho que o Flamengo, fazendo a parte dele em casa, classifica, já é um concorrente direto. O Internacional, o próprio Bahia, que ontem tomou só pecaiá, mas tem uma equipe boa, muito bem treinada. Então, ele se coloca ali como um dos favoritos, faz por merecer. Não joga o futebol bem, mas quando ele precisa, e é bola na área, é sufoco, em busca do resultado. Né? E fez isso ontem, somando mais 3 pontos, com a melhor campanha. Tem rivais à altura dentro da competição. Para essa primeira fase, para mim o Palmeiras termina em primeiro, no geral. Eu também acho. O Palmeiras dificilmente perde algum jogo agora. O único que poderia perder ganhou, na minha opinião, que foi contra o Bolívar na altitude. Eu acho que o Palmeiras vai sobrar ainda como o primeiro geral aí dessa fase de grupos da Libertadores. E, Flávio Prado, o Palmeiras tem uma marca impressionante, que o Palmeiras ele está invicto há 19 jogos, tá? Como visitante, com 16 vitórias e 3 empates. Cara, isso é muito impactante. Porque, geralmente, quando a invencibilidade é em casa, é mais normal. Agora, o Palmeiras ele tem 19 jogos de invencibilidade fora de casa, com 16 vitórias e 3 empates. Sendo que nesses jogos aí tem altitude da Bolívia, uma altitude muito maior do que a da LDU, com quem o Flamengo empatou lá no Equador, e o Palmeiras venceu o Bolívar. É a maior sequência sem derrota do Palmeiras fora de casa desde o período entre novembro de 95 e maio de 96, quando registrou 21 partidas de invencibilidade. E tá chegando, tá? Tá chegando, é muito provável que bata. E aí foi 20 vitórias e 1 empate. É a maior sequência também entre todos os clubes que disputam a Série A do Brasileirão. Ou seja, se o Palmeiras ficar mais 2 jogos sem perder, vai ser a maior sequência de invencibilidade da história dos clubes que disputam a Série A do Brasileiro, tá? Além disso, está invicto há 10 jogos fora do Brasil pela Libertadores. Eu vou até pedir para o Kaique para mandar aqui os próximos 2 jogos do Palmeiras, porque é realmente impressionante. Fora de casa, claro, mas é realmente impressionante, Flávio Prado. Mostra que esse time tem a cabeça muito forte, tanto para ganhar em casa como fora de casa, Flávio. E ontem eu vi um dado do nosso Fábio Piperno que eu fiquei chateado. Foi? Se o Palmeiras ganhar esses 2 jogos que faltam ou não perder, ele tem que ganhar. Se ele ganhar esses 2 jogos, ele vai atingir 142 vitórias na Libertadores, que é exatamente o número de jogos que o Corinthians realizou na Libertadores em toda a sua história. Então o Palmeiras terá
em número de vitórias aquilo que o Corinthians tem em número total de jogos disputados. Não precisava levantar esse dado, mas o Piperno levantou. O momento do Palmeiras é muito importante, está muito bem realmente, e tem que aproveitar para fazer essa somatória de pontos para, de repente, lá na frente, até segurar um pouquinho se for necessário. Agora, o Piperno, o fora de casa, o sistema se encaixa muito bem, o Palmeiras consegue jogar de uma maneira bem eficiente, quando ele pode ser mais reativo, nem sempre ele faz isso, às vezes ele sai, marca lá na frente, mas o sistema, quando o Palmeiras joga como time reativo, ele funciona muito bem. Agora, o Piperno está sendo em casa, né? Ele não pode perder tantas decisões como perdeu. As 3 últimas ele perdeu em casa. Então isso realmente precisa ser corrigido, precisa ver o que acontece, que o nível que o Palmeiras está atingindo, ele não pode ter tanta dificuldade para decidir diante da sua torcida. O Palmeiras, o Mauro César Pereira, que ao contrário do Flamengo, está crescendo nesse momento que é o mais complicado. O Vamp falou do Vitor Roque, né? Ele teve uma noite que poderia ser para esquecer, né? Que foi aquele gol perdido ali de forma surreal, mas se redimiu com o gol que definiu a vitória aí do Palmeiras. O Vitor Roque, naquele gol, eu não sei se tem que ter maior reclamação por ter sido fominha, ou porque eu acho que nenhum atacante ali tocaria, tá? Nenhum 9. Mas ele finalizou em cima do goleiro. Foi muito esquisita, né? Aquela finalização. O próprio Vitor Roque falou sobre isso. Olha aí, ó. Esse é o lance do Vitor Roque, ó. Cara a cara, só ele e o Estevão no lance. Só os dois. Ele consegue não tocar e chutar em cima do goleiro. O próprio Vitor Roque, ele disse, depois do jogo, que ele não ficou feliz com o jogo dele. Que se ele fosse falar a verdade, ele diria, né? Ele falou que não deu certo tudo que ele estava tentando. Errou muitos passes, mas que Deus coroou ele no final. Foi o que disse o Vitor Roque. Vamos ouvir aí o que falou o Abel Ferreira sobre a resiliência do atacante do Palmeiras, que é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Vamos ver aí. São mais vezes as derrotas do que as vitórias. Quando chegas ao fim, ainda aqui há dias estava a ver eu acho que era o Djokovic, ele tem não sei quantos grandes slams, 24 ou 25 ganhos, mas tem 50 perdidos. Portanto, por muito difícil que nos custe, mesmo os que ganham mais vezes, os que têm mais títulos, são mais as derrotas em títulos do que as próprias vitórias. Isso tem a ver com a resiliência que a nossa equipa tem e acho que hoje estivemos em campo, isto para nós, para quem não só o que é futebol, mas para a nossa vida particular, o exemplo do que é resiliência de um jogador. Vitor Roque, que é resiliência numa imagem, eu falhar um golo que toda a gente estava à espera que falhasse, que toda a gente de certeza que criticou, e a resiliência é isso, é como é que eu dou resposta à adversidade, e eu sou um resiliente de natureza, e ele ficou lá dentro, ele lutou, ele foi e fez um golaço, sozinho, com a capacidade física, com a força, com a técnica, e resiliência é isto, e a nossa equipa é uma equipa resiliente, e nem vos digo o que é que o grupo fez ao intervalo com o Vitor Roque, porque ninguém queria mais do que ele fazer aquele golo, mas para mim é exatamente isto, é nós termos a capacidade de continuar com os pés bem assentes no chão, desligar os telefones, porque toda a gente agora nos vai a massajar o ego, porque aqui é tudo 8 e 80, né? Aqui não há equilíbrio, e tem que ser o equilíbrio, tem que vir do treinador, o equilíbrio tem que vir da presidente, porque tem que vir do Barros, porque vem dos nossos capitães, e não ganhamos nada. Olha aí, ó, é o Abel Ferreira fazendo aí até uma comparação com a situação do Djokovic, com uma declaração do Djokovic, que ele perdeu muito mais do que ganhou, né? E o Abel Ferreira fala muito sobre isso, né? Nos seus livros, inclusive. Agora, Flávio Prado, não dá para comparar muito o Djokovic com o Vitor Roque, mas a gente entendeu o sentido. O Abel Ferreira, ele trabalha dessa forma, e ele recupera muitos jogadores.
Querendo ou não, Vitor Roque já faz gol mais uma vez pelo Palmeiras. Pode ir tirando esse peso do garoto. Então, antes da gente falar aí dessa crise bizarra do Vasco, mais uma crise bizarra do Vasco da Gama, o que você espera do Vitor Roque, Flávio? Porque custou 25 milhões e 500 mil euros. É protegido pelo treinador. Será que ele vai brigar para ser o grande 9 do futebol brasileiro, ali com Pedro e Yuri Alberto? Olha, eu acho que primeiro o Palmeiras tem que blindar o jogador mesmo, tem que dar apoio, custou muito caro, é um cara que sabe fazer gols, ele está vivendo aí algum tempo de dificuldade, na Europa ele não funcionou e aqui no Palmeiras começou com muita dificuldade, tem que blindar o cara sim, não pode ir para cima dele, né? Acho que ele terá todas as oportunidades possíveis e imagináveis. Ele já mostrou que tem nível para jogar mais do que está jogando, acredito que sim, espero que sim, fazer gol é uma coisa muito difícil, e aí quando tem alguém que em algum momento fez muitos gols, como ele fez no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, é claro que ele não desaprendeu. Então o lado psicológico deve funcionar bastante. Só tem uma coisa aí que eu acho que está meio equivocado. Eu não acho que o Djokovic perdeu mais do que ganhou, não, viu? Pô, ele ganhava tudo. Ele perdia eventualmente uma final e tal. Ele disputava um torneio, 5, 6 partidas, ganhava 5. Aí ia pra final. Normalmente ganhava a sexta, né? Acho que na somatória ele deve ter ganhado mais do que ele perdeu, viu? Não. Títulos, Flávio. Títulos. Ah, tá. Títulos pode ser, porque os jogos ele ganhava todos, né? Mas enfim, eu entendi o que ele quis dizer e faz parte. É isso mesmo, você tem que viver com a adversidade. A nossa vida, na verdade a nossa vida ela tem 98% de dias comuns, 1% de dia ruim e 1% de dia legal. Então você tem que fazer o comum de uma maneira bem feita, eventualmente você vai perder um gol feito e eventualmente você vai fazer um golaço de bicicleta. A vida funciona desse jeito e no caso do futebol é a mesma coisa. Dar apoio ao Vitor Roque é uma posição corretíssima, custou caro e até pelo investimento do Palmeiras o garoto tem que ter apoio e porque ele precisa desse apoio e com ele bem estabilizado o time que vai ganhar no todo.